Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Bom dia, turminha do segundo ano da tia Fabiana, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje iniciando mais uma semana, isso mesmo. Como é que foi aí o seu final de semana? Conta um pouquinho para mim. Você se divertiu? Você ficou em casa aí com seu papai, com a sua mamãe, mas está se cuidando, né? Então é isso aí, você precisa ficar em casa, né? Se cuidar, exatamente para vocês poderem voltar aí para a nossa sala de aula. Lembrando que hoje nós não teremos a aula presencial por conta do nosso plantão pedagógico, mas a nossa aula está aqui disponível para você. Isso mesmo, nós teremos aula hoje de português e aula de ciências. Isso, agora você vai aí preparar o seu local de estudos, né? Mas eu acredito que você já tenha preparado esse local de estudos, a sua garrafinha com água, o seu módulo 2, para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Então, lembrando também, gente, que hoje nós vamos lançar o desafio muito legal para você e para quem sabe que semana a gente vai comemorar essa semana agora, que nós iniciamos hoje. Isso, muito bem, a semana do Dia das Mães. Domingo que vem, nós estaremos comemorando o Dia das Mães. Então, essa semana vai estar recheada de coisas legais para vocês e para a mãe de vocês também. Isso, nós vamos deixar no final da nossa videoaula um desafio para vocês cumprirem em relação ao Dia das Mães e vocês vão postar lá na página do Instagram da escola, você marca a página do Instagram da escola, tá certo? Mas antes disso, nós vamos iniciar a nossa videoaula. Vem comigo. Vamos pegar o módulo 2 e vamos aqui para a nossa aula de português. Vou colocar aqui a página para vocês. Nós vamos abrir lá na página 28. Vou colocar aqui. Página 28 do nosso livro, módulo 2. Que imagem vocês veem aí, gente? Bom, essa imagem é uma imagem que a gente já está muito acostumado a ver nas nossas aulas, principalmente aula de geografia. Mas esse daí é uma imagem do trânsito legal. Nós vamos iniciar, certo? Falando um pouquinho sobre o trânsito, que também envolve também educação e gentileza. Se vocês não sabem, para você estar no trânsito, você precisa ser educado, ser gentil e também ter muita atenção. Por isso que é importante todas as pessoas que dirigem carro, né, os condutores, os motoristas, saberem a importância dos códigos de lei do trânsito. Isso mesmo, e conhecer essas placas aqui, ó. Nós estamos vendo na nossa aula. Nós temos aqui várias placas e todas elas querem dizer alguma coisa. Esse daqui é o nosso semáforo, né? Que vocês já conhecem, que existem 3 cores, que é o verde, o vermelho e o amarelo. E cada cor quer dizer algo diferente. Mas o intuito dessa nossa aula de hoje, nós vamos iniciar agora, nós vamos conhecer um personagem muito legal, nós vamos conhecer o Paranazinho. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na página, uma página só, para vocês verem. Só um segundo. Vou colocar aqui para vocês verem. Só um minuto. Oba, pronto. Nós vamos iniciar aí, certo? Uma leitura sobre o Paranazinho, como eu falei para vocês. O Paranazinho é um personagem que foi criado, certo? Mais inicialmente sobre as HQs. Para quem não sabe o que é HQs, é história em quadrinho.
Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a história do Paranazinho. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre as HQs, que também é o assunto de hoje da nossa aula de português, tá? As histórias podem ser contadas de diferentes formas: livros, filmes, desenhos, letras de canção, histórias em quadrinhos. Você gosta de ler história em quadrinho? Eu amo. A gente conhece muita história em quadrinho, principalmente a mais famosa de todos. Quem sabe me dizer quem é? Isso mesmo, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é uma das histórias em quadrinhos mais famosas no mundo inteiro. Então, eu amo ler história em quadrinho. E você gosta? Então, hoje nós vamos conhecer a história do Paranazinho. Vamos ler aqui. Esse é um programa, o Paranazinho, ele faz parte de um programa de educação no trânsito. Isso mesmo. Lembra que a gente iniciou a nossa aula falando exatamente sobre isso? Pronto, pois o Paranazinho vai hoje nos dar dicas de como que a gente pode ser gentil, educado lá no trânsito, né? Isso quando vocês crescerem, né? Porque enquanto vocês são crianças, vocês não podem dirigir ainda. Mas quando vocês crescerem, vocês precisam lembrar dessa lição aí do Paranazinho, que diz assim: vou de táxi. Aí nós temos aqui, ó, vamos no banco da frente, seu coleguinha, né, o pássaro colega do Paranazinho. Ele diz: de jeito nenhum. Criança menor de 10 anos, só no banco de trás e com o cinto de segurança. Isso mesmo. Crianças menores de 4 anos devem usar cadeirinhas apropriadas. Na página 31, continua a história do Paranazinho. E nada de ficar em pé entre os bancos dianteiros. Os bancos dianteiros são os bancos de trás, né? Ou colocar a cabeça ou o braço para o lado de fora da janela. Isso não pode, não é permitido, até porque isso pode causar algum acidente. Gostei desse taxista porque na hora do embarque e desembarque de passageiros, todo motorista deve tomar muito cuidado, aproximar o veículo do meio-fio e não parar em fila dupla, para que o passageiro possa embarcar sem sair da calçada. Direto para o colégio estadual. Estou atrasado, mas quero que o senhor dirija com cuidado. Pode deixar, sempre dirijo na velocidade permitida. Assim o senhor garante sua segurança e a de seus passageiros também. É isso aí. Aí então eles viram que lá vinha o trem, né? Então o trem fez o barulho geralmente que todo trem faz, né? Piuí! E aí ele disse: olha o trem, Paranazinho. Lá na parte, né? Na página 32, diz assim, né? Como eu falei, não é os dianteiros, não são os bancos de trás, são os bancos da frente. Desculpa, vamos, né, falar novamente. Dianteiros, o banco da frente. Pedestres, ciclistas e motoristas sempre devem parar antes de cruzar a linha férrea, mesmo quando não estejam vendo ou ouvindo o trem. Crianças não devem brincar nos trilhos, ou seja, a linha férrea é a linha onde o trem anda, né? Onde o trem passa. Então, é importante sempre ouvir, né, sinal sonoro, caso não escute, verificar se não está na hora do trem passar, olhando de um lado para o outro, né? E não brincando sobre os trilhos, assim como o Paranazinho está dizendo aí para a gente, tá bom? Olha que perigo! Imagina se outro carro batesse na traseira com aquelas crianças e como aquelas crianças iam se machucar? Com certeza, elas estão aí no local que não devem e ainda mais elas não estão utilizando cinto de segurança, que é exatamente por isso que fala, cinto de segurança, é para garantir a segurança de todos os passageiros que estão dentro do carro. Porta-malas e carrocerias não são lugares para passear. Isso mesmo, Paranazinho. Olha aquele outro, que mal educado, jogando lixo na rua. Além de agredir o meio ambiente, coisas jogadas para fora do carro podem atrapalhar quem vem logo atrás e causar acidentes. Isso mesmo. Uma lata de alumínio pode levar mais de 500 anos para se decompor, para sumir do meio ambiente. Então, é importante, se você está no carro
Quem está dirigindo geralmente não pode estar comendo, né? Mas para quem está como passageiro dentro do carro, se você comeu alguma coisa, leva um saquinho, coloca dentro do saquinho e quando você chegar em casa, você põe no lixo. Tá certo, gente? Vamos aqui. Na 33, nós vamos ver a última parte da nossa história de hoje, que é a história do Paranazinho. No trânsito, é muito importante estar atento a tudo que acontece à sua volta. Se todos colaborarem, juntos faremos um trânsito mais seguro. Valeu, amigão. Tomara que eles me deixem entrar. Aí o Paranazinho entrou, né, está na escola, e ele diz assim, ó, a faxineira, né, fala, né? Mas hoje não tem aula, é feriado escolar, querido. Oh, ele esqueceu que era feriado, gente, olha que coisa. Então, esse livro, essa partezinha da história do Paranazinho, ela foi tirada de um almanaque de trânsito de Curitiba, né, que foi feito pelo Marcos Vaz, também aqui no finalzinho da nossa história. E o título da história é Voo de Táxi. Nós vamos agora para a página 34. Vamos conhecer o Marcos Vaz, que ele é o autor da HQ, ou seja, da história em quadrinho do Paranazinho. Ele é conhecido por criar personagens que representam o local onde ele mora, né? No caso aí é Umuarama, no Paraná. Então ele também já fez outro personagem, que é o Umuaraminha, que também é um dos personagens juntamente com o Paranazinho. Também tem o Brasilzinho, e entre outros personagens que ele já criou, né? E ele é bem jovem, né? Olha aqui a foto dele. Então, agora nós vamos interpretar o nosso texto de acordo com aquilo que a gente acabou de ler. O que você achou dessa história em quadrinhos? Você gostou da forma como a história foi contada? Eu adorei, eu amei como a história foi contada, de forma dinâmica, de forma alegre, de forma que a gente possa entender. Então, tudo isso leva em conta, né, a história que você está lendo. Será que você conseguiu entender realmente? Como foi que você conseguiu entender essa história? Você já conhecia o Paranazinho? O que você achou do Paranazinho? Na primeira questão, o nome do personagem principal dessa HQ se refere a qual estado brasileiro? Pinte o quadro com a resposta correta. Aí tem Bahia, Pará e Paraná. Lembra qual é o nome do nosso personagem? Paranazinho. Aí você vai olhar a primeira questão e vai pintar a resposta correta. 2. Pinte a imagem que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho na HQ. Foi uma bicicleta? Foi um carro? Ou foi um ônibus? Aliás, um carro que é o táxi, né? E aí, você vai pintar aquele que ele utilizou. Terceira questão na página 30 e vamos ver aqui na página 35. Vamos aqui. Localize o título da HQ e copie no espaço a seguir. 4. Na primeira página da HQ são citadas duas regras de trânsito relacionadas às crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Aí foram utilizadas duas regras, uma para as crianças menores de 4 anos e outra para crianças maiores de 10 anos. Aí tem aí, devem andar somente no banco de trás com cinto de segurança, ou devem usar cadeirinhas apropriadas. Tia, eu não lembro agora, pois você volta lá no texto, na primeira parte do texto, e você vai encontrar a resposta dessa questão. Ok, pessoal? Eu sei que vocês vão encontrar fácil, fácil. Quinta questão. Na segunda página da HQ, são apresentadas atitudes inadequadas de passageiros de carro. Ficar em pé entre os bancos dianteiros, colocar a cabeça e o braço para fora da janela. Faça um desenho ilustrando como eles devem se comportar. Eu também tenho certeza que os artistas do segundo ano vão se dar muito bem nessa questão. Vamos para a nossa próxima página, página 36. Nós vamos para a sexta questão. O taxista da HQ é considerado um bom motorista.
Assinale as alternativas que justifiquem essa afirmação. Ele deixa crianças menores de 10 anos andarem no banco da frente. Será que era isso mesmo que ele fazia? Ele toma cuidado na hora do embarque e desembarque de passageiros. Ele sempre dirige na velocidade permitida. Ele dirigiu acima da velocidade permitida porque Paranazinho estava atrasado. Será mesmo? Então, aqui nós temos uma dica bem legal. É preciso respeitar as regras de trânsito e sempre, as regras de trânsito sempre, e essa responsabilidade é de todos nós. Isso mesmo, essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Sétima questão. Observe um quadrinho da HQ e depois responda o que se pede. Aí tem aqui, ó, bem na historinha. Pedestres, ciclistas, motoristas sempre devem parar antes de cruzar a linha férrea, mesmo quando não estejam vendo ou ouvindo o trem. Crianças não devem brincar nos trilhos. Letra A. Contorne os personagens da HQ de acordo com a legenda. De amarelo, você vai circular os pedestres. Pedestres são quem? São aqueles que andam na rua a pé. Isso mesmo. O ciclista, você vai circular de azul. De verde, você vai circular o maquinista. E de roxo, você vai circular o motorista. B. A atitude dos pedestres, do ciclista e do motorista está correta? Por quê? Aí você vai explicar por que ela está correta. Na nossa última página de hoje de português, lá na oitava questão, diz assim: uma HQ é formada por uma sequência de quadros. Esses quadros podem ser lidos em qualquer ordem ou há uma ordem específica. Explique. Bom, como eu falei para vocês, a HQ ela tem que ser lida. Aliás, eu não toquei no assunto totalmente, mas nós vamos falar agora que assim, a HQ ela tem que ser lida começando da esquerda para a direita e depois no mesmo sentido, esquerda, direita, esquerda, direita. Por quê? Porque senão, se você começar a ler de uma forma desordenada, você vai terminar lendo a história sem entender, porque ela não vai fazer sentido. Então, ela precisa ser lida numa ordem, de um lado para o outro, da esquerda para a direita. Ok, pessoal? A HQ que você leu apresenta apenas imagens, imagens e texto escrito ou apenas texto escrito? 10ª questão. De que forma são apresentadas as falas dos personagens em uma HQ? 11. Observe 3 tipos de balão que costuma aparecer nas HQs e numere cada um de acordo com a legenda. Como a gente sabe, as nossas HQs, as histórias em quadrinhos, ela tem os balõezinhos, né? E cada um deles representa um tipo, né? No caso, quando é o balãozinho que é parecido uma nuvenzinha, como no caso desse aqui, é um de pensamento, isso mesmo. Quem falou pensamento está correto. Se você vê esse comum desse daqui é grito. E esse daqui é o de pensamento. Muito bem, pensamento. E esse é o de fala. Cada um deles tem uma parte bem interessante. Agora, você vai pintar os balões que foram usados na HQ Voo de Táxi. Ou seja, só o balãozinho que você viu com mais frequência lá na historinha do Paranazinho, tá? A história em quadrinhos, a HQ, é um texto que narra uma história por meio de uma sequência de quadros. A HQ pode apresentar somente imagens, né? Tem algumas histórias em quadrinhos que aparecem só imagens, tá? Ou imagens e texto escrito. O seu principal objetivo é divertir o leitor. Isso mesmo. A gente ri muito com as histórias da Mônica, né? E toda a sua turma, Mônica, Cebolinha, Cascão, que é muito legal. Certo, pessoal? Então, agora,
você vai responder essa atividade de português, já que a gente tem 2 aulas hoje, o que é que vai acontecer? Certo? Você vai resolver primeiro a atividade de português, que é a nossa primeira aula, e agora você vai lá tomar uma água, dar uma respirada e a gente volta com a nossa aula de ciências. Voltei, pessoal. E aí, deu tempo de tomar água? Deu tempo de ir no banheiro? Que legal, que bom. Então, agora você vai pegar o seu livro de ciências, lá no módulo 2, tá? Continuamos com o módulo 2. Nós vamos aí abrir. Opa! Nós vamos aí abrir, certo? Opa, novamente aqui. Vamos abrir a nossa página. Vamos abrir novamente. É assim, né? As nossas videoaulas aí sempre cheia de coisas novas para vocês. Vamos lá. Vamos abrindo aqui. Vamos abrir o nosso livro novamente, certo? É rapidinho. Nós vamos abrir o nosso livro, tá? De ciências, na página 178. Vamos abrir aí? Isso, gente. Vamos abrir a página 178. Nós vamos falar um pouco sobre o extrativismo, certo? E logo depois nós vamos dar início ao assunto sobre as partes da planta, isso mesmo. Nós vamos aqui iniciar, vamos aqui ler o extrativismo de Babassu, certo? Garante o sustento das famílias de Cidelândia. Babassu, para quem não sabe, é um tipo de fruto, né? Ele não é muito comum para comer, mas ele é muito, muito comum para também para ser feito óleo, né? Vamos ler aqui o texto, tá certo? Vamos aqui. Extrativismo de Babassu, certo? O extrativismo de Babassu. A lida dos babassuais garante a dona Maria Helena Gomes uma fonte de renda todo dia e ficou bem mais fácil alimentar a família. Dona Maria Faustina aproveita as amêndoas tanto na fabricação de leite como na produção de carvão. Elas também fornecem amêndoas para indústrias de óleo da região. Isso aqui é uma planta, né, a palmeira do babaçu, e inclusive ela é muito alta, ela pode atingir até 30 metros de altura, certo? Aí você vai sublinhar aí, ó, sublinhe no texto o nome da planta que é utilizada pelas comunidades de Cidelândia. Nós falamos sobre o babaçu, exatamente. Você vai passar um traço embaixo do nome dessa planta. Você vai circular no texto os produtos obtidos a partir do babaçu. Qual é a importância do extrativismo do babaçu para as famílias que vivem no município de Cidelândia? Aí nós vamos para a nossa próxima página, que é a página 179, nós vamos falar um pouco sobre parte das plantas. Nós vamos conhecer um pouco da comunidade da indígena Iauanauá. É isso mesmo, esse nome bem difícil aí. Iauanauá, onde vive a Ceci. As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco da comunidade indígena Iauanauá, onde vive Ceci. Na comunidade dela, as moradias são construídas com madeira do tronco de árvores e são cobertas por folhas. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa é a Ceci, a comunidade dela, e olha como é a casa dela. É uma casa bem diferente da nossa, né? Ela é utilizada como
utilizadas com materiais da natureza, isso mesmo. E na comunidade dela, os indígenas, eles extraem um corante vermelho da semente do fruto do urucum. E até eu já comentei com vocês em sala de aula, lembra? Eu comentei que o urucum é aquele mais conhecido como coloral, né? Que a mamãe usa para temperar as comidas aí, para dar uma corzinha na comida. Então, eles utilizam, inclusive, eu até falei para vocês também, que os índios utilizam esse corante da semente do urucum para fazer as suas pinturas faciais, ou seja, no rosto, né? Eles fazem como a mãe da Ceci está fazendo aqui nela, vocês estão percebendo? Então, eles utilizam isso, então é mais uma coisa que eles tiram da natureza para também utilizar. Utilizam na moradia e utiliza também na questão de utilizar para fazer as pinturas na sua pele. Na página 180, nós vamos também ver outro tipo de raiz que eles utilizam, né, para fazer outro tipo de coisas para a sua sobrevivência, para ele sobreviver. As mulheres da aldeia fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Essa farinha pode ser usada para o preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena. Inclusive, né, para quem conhece aí, para quem não sabe o que é a mandioca, é também conhecida como macaxeira, né, para quem não conhece, que inclusive é muito gostosa, a macaxeira. Ela é conhecida também. Então, ela serve para fazer a farinha. E eles fazem também com esse beiju, né, fazem o chamado tapioca também para eles comerem. Não é só a farinha. O açaí também é uma fruta bastante nutritiva, consumida por todos da comunidade. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família da Ceci, né? Então, ou seja, eles têm o açaí para também se alimentar, mas é através do açaí que eles podem ter algum dinheiro para poder comprar algo para a sua tribo. Tia, mas eles usam dinheiro? Sim, gente, eles precisam utilizar o dinheiro também para comprar outras coisas, né? Apesar que eles tiram a maior parte do sustento deles da natureza, mas eles também precisam comprar outro tipo de coisas que a natureza não, talvez não possam lhe oferecer, tá? Então, essa a gente comentou um pouco sobre a comunidade da Ceci, certo? O nome dessa comunidade é a comunidade Ia, Iauanauá. É muito difícil de pronunciar, mas a gente consegue. Então, a gente vai ficar por aqui com a aula de ciências. A gente vai deixar algumas questões para vocês copiarem no caderno de vocês, certo? E responder. Não esqueçam, vocês precisam colocar nas atividades o cabeçalho, né? Como sempre, o nome da escola, a data, o seu nome, o nome da professora e o nome da matéria que você está fazendo essa atividade, certo? Então, essa é a nossa aula de ciência. Mas não vai embora ainda não, eu ainda tenho muita coisa para falar para você. Isso mesmo. Lembra que no início da nossa aula eu falei para vocês que eu tinha muitas novidades para falar? Então é isso. A Escola Maria Íris, juntamente com os nossos alunos e professores, estamos na semana do Dia das Mães. Isso mesmo, uma salva de palmas para todas as mamães que estão aqui junto conosco, nos dando apoio e cuidando de vocês. Tia, mas eu não moro com a minha mãe, eu moro com a minha avó. Mas é uma pessoa que você ama. Exatamente. Então, você vai participar de um desafio que eu vou lançar agora para você. Deixa eu compartilhar para você aqui. Esse é o primeiro desafio do dia, da semana do dia, de quem você ama. Isso mesmo, vai ser o desafio do Esconde Brinquedos. Isso mesmo, o desafio Esconde de Brinquedos. O desafio é o seguinte: você vai você vai procurar os brinquedos, né? No caso, você vai esconder primeiro, você vai esconder o objeto pela casa e vai achar.
Escolha pelo menos 5 objetos. Primeiro, a mamãe vai esconder. A mamãe, quem você ama. Se não for a mamãe, pode ser o papai, pode ser a vovó, o titio, a titia. Quem você ama tiver em casa, você vai brincar. Primeiro, essa pessoa vai esconder e depois você vai procurar. Depois, você vai fazer o inverso. Você vai esconder e aí a mamãe ou a pessoa que você ama vai procurar. Que tal? Aceita esse desafio comigo aí, gente? Você vai fazer um vídeo curto, certo? E vai enviar ou vai marcar a escola lá no Instagram da escola. Para você que não sabe, né, o nosso Instagram é @mariairis_paula_amaral, lá no Instagram. E você vai aí colocar o vídeo. Quero ver quem é que vai, com certeza, cumprir esse desafio. Então, esse é o primeiro, hein? Amanhã nós teremos outro. E eu tenho certeza que eu vou ver a turminha do segundo ano em peso lá no Instagram da escola. Então, ó, corre, faz a atividade, manda a foto para a gente poder corrigir a atividade e depois vai fazer esse desafio aí com quem você ama. Quem será que vai ganhar? Será que é você? Será que é quem você ama? Então, você está aí lançado o desafio junto com a escola, junto com a tia Fabiana, para a gente poder aí ganhar esse desafio do Dia das Mães. Então, meus amores, por hoje é só. Está lançado o desafio das atividades, desafio do nosso Dia das Mães. Então, amanhã eu estarei aqui nesse mesmo horário para a gente poder juntos lançar o segundo dia de desafio e para a nossa próxima videoaula. Então, um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.